pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Milaisa, sou professora de Geografia e de História e hoje vou falar aqui, vou trazer os motivos, as causas, o que aconteceu, algumas causas, melhor dizendo, do que aconteceu no desastre de Petrópolis. Não é uma explicação, vamos dizer assim, que seja alegre da gente trazer, não é algo feliz, não são notícias legais, não são notícias felizes, mas trago aqui algumas explicações, algumas coisas, do que ocorreu lá e também fazer paralelos com o que aconteceu em 2011, que foi um evento semelhante a esse da semana passada, Então, vem comigo, vamos lá, porque é tempo de geografia, vem, gente? Bom, a gente vai falar sobre a questão dos desastres em Petrópolis. E é importante a gente colocar que Petrópolis é uma cidade que fica na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Vai aparecer aqui na tela uma imagenzinha para vocês de localização. E o evento que ocorreu na semana passada, ele é muito semelhante ao que aconteceu em 2011. A gente da área de História, da área de Geografia, estuda muita questão de ciclos e a questão de que eventos passados eles podem se repetir em futuros longos ou não, futuros muito distantes ou não tão distantes assim, mas a gente estuda essas possibilidades e é isso que a gente viu também acontecer agora, No dia 15 de fevereiro, a gente teve um período aí de 6 horas de chuva e nesse período a gente teve uma precipitação de 260 milímetros. Em algumas estações pluviométricas marcou 240 milímetros, mas de modo geral marcou-se aí 260 milímetros de chuva em 6 horas apenas, E isso muito acima da média mensal de chuvas para Petrópolis no mês de fevereiro, que é uma média aí de 200 milímetros. Então em 6 horas a gente teve um acumulado de chuva muito grande para aquela região, E no dia 16 de fevereiro, no dia seguinte a essa grande quantidade de chuva, no dia seguinte continuou chovendo, Mas a gente teve mais não, E a gente teve 148 pontos de deslizamentos e alagamentos e quedas de árvores, que foram notificados para a Defesa Civil. Então foi uma semana e continua sendo, porque os impactos dessa tragédia estão sendo trazidos até hoje, até o dia da gravação desse vídeo, dia 22 de fevereiro. E a Prefeitura de Petrópolis, ela declarou estado de calamidade pública. E o que isso significa quando a gente escuta que uma prefeitura, que um estado, enfim, declarou um estado de calamidade pública? Significa dizer que o dinheiro para ser utilizado para sanar os problemas ocorrentes daquele evento, eles não vão precisar passar por processos de licitação. Para se ter um dinheiro, por exemplo, a reforma de um hospital, a reforma de uma escola, enfim, é necessária uma licitação, que passa por todo um processo burocrático, enfim, e é um processo que demora. Com o acionamento do estado de calamidade pública, todo esse trâmite, todo esse processo de licitação, ele deixa de ser necessário. Por quê? Porque declarou-se estado de emergência, estado de calamidade. Então, isso que significa esse famoso estado de calamidade pública, E aí a gente vai ver agora o que causou os fatores que levaram a essa tragédia, esse acumulado de chuva, que levou a grande quantidade de deslizamentos, de alagamentos. A gente pode falar, claro, principalmente de 3 fatores. O primeiro fator é a questão de uma atmosfera aquecida. Até o dia 15 de fevereiro, a gente estava tendo um calor bem considerável, não só em Petrópolis, mas no estado do Rio de Janeiro como um todo. O solo ele estava mais seco, as temperaturas elas estavam elevadas. E com a atmosfera mais quente, devido a essas temperaturas elevadas, ela tem uma maior capacidade de reter água. Então a gente vai ter um aumento da evaporação, o aumento da evaporação, uma maior capacidade da atmosfera reter água, e isso vai fazer com que a gente tenha pode fazer com que se tenha grande índice de chuva. Mas
não foi esse fator determinante para a ocorrência de chuvas na região serrana em Petrópolis. O outro fator, o segundo fator que a gente tem, foi a chegada de uma frente fria. Esse fator, sim, a chegada de uma frente fria, ao encontrar uma atmosfera aquecida e carregada de vapor d'água, esse choque de temperatura fez com que ocorresse a precipitação, fez com que ocorresse um tipo de chuva que é a chuva frontal, que é o encontro, né, de massa de ar quente com massa de ar fria. Esse choque de temperatura vai gerar uma precipitação, vai gerar eventos de chuva, né? Então esse choque de temperatura vai causar e causou esse grande volume de chuva. E além disso, a gente tem o fator topografia, o fator relevo, né? A cidade de Petrópolis é uma cidade que fica na região serrana e um relevo, vamos dizer assim, que é propício para que se tenha aí a questão de deslizamentos. A cidade de Petrópolis, ela fica, vamos dizer assim, encravada em partes mais baixas, mas tem um entorno bastante acidentado, né, que é a questão da serra. Então, a topografia, ela vai contribuir para isso. E um outro fator também que vai fazer com que a topografia contribua é a questão também de geração de chuvas. A gente tem um relevo de serra, um relevo com várias barreiras. Então, vamos dizer que aqui o meu braço, isso aqui seja a serra. Seja uma parte da serra, um dos morros, enfim, seja a serra. E isso aqui é a camada de ar, uma massa de ar, melhor dizendo. Para a massa de ar chegar aqui do outro lado, ela precisa ter força para subir. Então ela chega e sobe. A partir do momento que ela sobe, que essa massa de ar sobe, ela perde temperatura, porque quanto mais alto, mais frio. E aí ela perde temperatura, encontra uma atmosfera aquecida e o que acontece? Chove. Então a gente vai ter um acumulado de chuva muito grande também devido à questão do relevo. Tá certo, gente? O relevo também, a topografia, ele também vai colaborar para a questão da erosão, para a questão do deslizamento de massa, né? No caso aí dos deslizamentos que a gente viu tanto aí nas notícias, que está aparecendo também aqui a imagem do lado, né? Os solos de áreas de maior declividade, né, áreas mais íngremes, vamos dizer assim, os solos dessas áreas são solos mais finos. E são solos que, com o grande acumulado de chuva, vão ficar altamente encharcados e vai virar lama. Então esses solos, eles tendem o quê? Tendem a deslizar também, tá certo? Junto disso, a gente tem a questão das moradias, a gente tem a questão do desmatamento, que a retirada da camada vegetal do solo vai retirar também a camada de proteção que esse solo tem, porque a vegetação, ela ajuda a segurar o solo. As raízes, elas seguram o solo, elas ajudam na absorção de água. As árvores, elas vão atuar também como uma capa protetora para o solo, impedindo que grande volume de chuva chegue de uma vez só no solo. A copa das árvores vai segurar um pouco de chuva, parte da chuva vai escorrer pelos troncos, pelos galhos. Sem a camada de solo, a gente vai ter aí um aumento de água, um grande volume de água chegando diretamente no solo. O solo, que já é mais fino, não vai conseguir absorver toda essa água. A gente vai ter tanto escoamento superficial como subsuperficial, né, aquele que infiltra, e a gente vai ter o quê? Deslizamento. Tudo isso associado com a topografia íngreme e a questão da retirada de vegetação. Tá certo, gente? Esses são alguns fatores naturais que a gente tem ali. Então já é uma área que já é, vamos dizer assim, recorrente esse tipo de evento. E aí soma-se o quê? Soma-se a questão das moradias, soma-se a questão de moradias em áreas que muitas vezes não são próprias para tal, tá certo? E também, muito importante, soma-se uma questão aí de ausência, se assim a gente pode falar, do poder público ali naquela área. Porque não é a primeira vez que eventos desse porte ocorrem ali na região serrana e também especificamente na cidade de Petrópolis. É importante a gente fazer aqui o paralelo com 2011, onde a região serrana como um todo, a gente teve deslizamentos, enchentes e principalmente em Nova Friburgo, né, no caso de 2011. E a chuva da semana passada em Friburgo causou mais mortes
do que a chuva de 2011, se não me engano, foram 75 mortos. 75, 76, por aí. E já estamos aí com mais de 130 mortos agora nessa chuva, nesse evento, né, da semana passada. No evento de 2011, a gente teve um total de 918 mortos e 3 horas de chuva superou a média anual de chuva naquele período. Na média anual não, desculpa, na média mensal de chuva naquele período. E, segundo a ONU, a tragédia de 2011 e na região serrana foi a 8ª maior tragédia nesse quesito, vamos dizer assim, nessa análise do mundo, né? Então a própria ONU viu a magnitude que aquela tragédia de 2011, aqueles deslizamentos tiveram. E muitas famílias, muitos lugares ainda não foram consertados, né? Muitos lugares ainda não tiveram aí a devida atenção e muitas famílias não receberam auxílios que são de direito desde aquele período, né? E muitas acabaram que veio um acúmulo, tanto do problema de 2011 como agora de 2022, da semana passada. Em 2011, gente, foi aberta uma CPI, que é a CPI da região serrana. E essa CPI, ela tinha como objetivo direcionar verba para a construção de hospitais, moradias sociais, né, conjuntos habitacionais e algo muito importante para a construção ali de um órgão de geotécnica. Esse órgão de geotécnica, ele tem o objetivo de mapear as áreas em situação de risco e propor ali medidas para sanar problemas ali que poderiam vir a ocorrer devido às chuvas, né? Devido ao grande índice de chuva somado com a topografia. Então, órgãos de geotécnica são fundamentais para a elaboração de soluções a serem aplicadas nas áreas urbanas com o objetivo de reduzir os impactos dessas grandes chuvas, desses grandes acumulados de chuva e desses grandes eventos naturais, né, nas regiões. E a gente sabe que no período de verão, o evento de chuvas, né, a questão do volume de chuvas, ele é muito mais ocorrente, ele é muito maior do que em outras partes, em outros períodos durante o ano, né? Se todo mundo já sabe que no verão a gente já tem aí grande acumulado de chuva, grande chance de chover, né? Onde que estão então as medidas, onde que estão aí as políticas voltadas para a proteção da cidade e principalmente para a proteção e auxílio da população daquela área, né? E a chuva, gente, ela infelizmente não vai parar no momento, né? A gente ainda tem acumulado de chuva, segundo a meteorologia, parados ali na região de Petrópolis. Por quê? A gente tem a formação de um corredor de umidade essa proveniente da Amazônia. Essa é a chamada ZACAS, né? Que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul. É um corredor de umidade essa gerada na floresta amazônica e que passa pela região centro-oeste e vem para a região sudeste. Pega ele centro-oeste, sudeste, um pouquinho do nordeste, né, quando sobe. E aí, então, essa formação de umidade lá vem trazendo chuvas aqui para a região do Rio de Janeiro e vai ter mais chuva na região serrana, ali lá na cidade de Petrópolis. Certo, gente? E esse acumulado, né, esse corredor de umidade, só para lembrar aqui, é o que a gente chama de rio voador, tá? Ok, galera? Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido explicativo para vocês, que tenham entendido algumas causas do que ocorreu lá em Petrópolis, certo? Quando eu citei a questão da CPI da região serrana, é importante a gente colocar que muita coisa do que foi colocado ali na CPI não foi cumprida ainda. A questão das moradias, por exemplo, pouquíssimas moradias foram destinadas para a cidade de Petrópolis. O Instituto de Geotécnica não saiu do papel. E também a promessa de se ter um hospital regional, que a região serrana não tem um hospital de grande porte, um hospital regional, também não saiu do papel ainda. Então, muitas coisas que poderiam amenizar o evento que ocorreu lá, muitas coisas não foram feitas ainda, ou por ausência, ou por burocracia, ou por falta de vontade, talvez, do poder público, ok, gente?
Infelizmente é uma realidade muito triste que a gente vive, não é a primeira e a gente sabe também que não vai ser a última vez a isso ocorrer, tá certo? Se você gostou desse vídeo, né, compartilha, aciona aqui o sininho, deixa o seu like, tá certo, gente? Manda aí pra uma galera, manda esse link, compartilha, assina o canal, se inscreve no canal, tá bom? Pra você ficar antenado aí nos próximos vídeos aqui desse canal, tá certo? Beijão pra todo mundo e tchau, tchau!